A lei do fortalecimento. Só líderes seguros dão poder aos outros. Praticamente todo mundo já ouviu falar em Henry Ford, o revolucionário inovador da indústria automobilística e uma lenda da história empresarial americana. Em 1903, ele foi um dos fundadores da Ford Motor Company, acreditando que o futuro do automóvel estava em torná-lo acessível ao trabalhador americano médio. Construirei um carro motorizado para as multidões. Será grande o bastante para a família, mas pequeno o suficiente para que uma pessoa o guie e consiga mantê-lo. Será construído com os melhores materiais, pelos melhores homens disponíveis, a partir dos projetos mais simples que a engenharia moderna puder conceber. Mas terá um preço tão baixo que todo homem que tem um bom salário será capaz de ter um, para desfrutar com sua família da bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos de Deus. Henry Ford realizou essa visão com o modelo T, e ele mudou a face da vida americana do século XX. Em 1914, Ford produzia quase 50% de todos os automóveis nos Estados Unidos. A Ford Motor Company parecia uma história de sucesso americana. Entretanto, nem toda a história de Ford é de conquistas positivas, e um dos motivos é que ele não seguiu a lei do fortalecimento. Henry Ford era tão apaixonado por seu modelo T que nunca quis modificá-lo nem melhorá-lo. Tampouco queria que alguém ajustasse o seu projeto. Certo dia, quando um grupo de seus projetistas o surpreendeu, dando a ele um protótipo de um modelo melhorado, Ford, furioso, arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos. Por quase 20 anos, a Ford Motor Company ofereceu apenas um projeto, o modelo T, que Henry Ford desenvolvera pessoalmente. Apenas em 1927, ele, a contragosto, finalmente concordou em oferecer ao público um novo carro. A empresa produziu o modelo A, mas era inacreditavelmente inferior a seus concorrentes em inovações técnicas. Apesar de sua liderança inicial e da incrível vantagem sobre os concorrentes, a Ford continuou a perder fatias do mercado. Em 1931, passou a deter apenas 28% desse mercado, pouco mais da metade do que produzia 17 anos antes. Henry Ford era a antítese do líder fortalecedor. Ele sempre enfraquecia seus líderes e os vigiava de perto. Ele chegou a criar um departamento de sociologia na Ford Motor Company para avaliar seus funcionários e para conduzir a vida particular deles. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais excêntrico. Certa vez, entrou no escritório de contabilidade e arremessou os livros da empresa na rua aos berros. O relacionamento mais peculiar de Ford talvez fosse com seus executivos, especialmente seu filho Edsel. O jovem Ford trabalhava na empresa desde criança. À medida que Henry tornava-se cada vez mais excêntrico, seu filho passou a trabalhar mais duro para manter a empresa funcionando. Se não fosse por ele, a Ford Motor provavelmente teria fechado as portas na década de 30. Henry acabou dando a seu filho a presidência da empresa, mas ao mesmo tempo minava a atuação do mesmo. Sempre que um novo líder ascendia na empresa, Henry o derrubava. Dessa forma, a empresa continuou a perder seus melhores executivos. Os poucos que permaneceram ficaram porque imaginavam que um dia o velho Henry morreria, e Edsel finalmente assumiria o controle e ajeitaria as coisas. Mas não foi o que aconteceu. Em 1943, Edsel morreu aos 49 anos de idade. Surge então outro Henry Ford. O filho mais velho de Edsel, Henry Ford, II, de 26 anos de idade, deixou a marinha para retornar a Dearborn, Michigan, e assumir a empresa. Inicialmente, ele enfrentou a oposição dos entrincheirados seguidores de seu pai. Mas em 2 anos, conseguiu conquistar o apoio de várias pessoas fundamentais. Recebeu o apoio da diretoria. Sua mãe controlava 41% das ações da Ford e convenceu seu avô a se afastar para que ele pudesse substituí-lo como presidente. O jovem Henry assumiu uma empresa que há 15 anos não tinha lucros. Na época, perdia $1 milhão por dia. O jovem presidente sabia que aquilo estava acima dele. Então começou a procurar líderes. Felizmente, o primeiro grupo se aproximou dele.
O coronel Charles Tex Thornton chefiou uma equipe de 10 homens que tinham trabalhado juntos no Departamento de Guerra durante a Segunda Guerra Mundial. A contribuição deles para a Ford foi fundamental. Nos anos seguintes, o grupo produziu 6 vice-presidentes e 2 presidentes da empresa. O segundo influxo de liderança se deu com a entrada de Ernie Bridge, um experiente executivo da General Motors e ex-presidente da Bendix Aviation. O jovem Henry o contratou como vice-presidente executivo da Ford, na expectativa de que ele assumisse o comando e mudasse a sorte da empresa. Ele foi bem sucedido. Bridge logo incorporou mais de 150 impressionantes executivos da General Motors e, em 1949, a Ford estava novamente nos trilhos. Naquele ano, a empresa vendeu mais de 1 milhão de Fords, Mercurys e Lincolns, as melhores vendas desde o modelo A. Se Henry Ford II tivesse seguido a lei do fortalecimento, a Ford poderia ter crescido bastante para engolir a General Motors e voltar a ser a maior empresa automobilística. Mas apenas líderes seguros conseguem dar poder aos outros. E Henry se sentiu ameaçado. Os sucessos de Tex Thornton, Ernie Bridge e Lewis Kurzweil, um lendário executivo da GM que Bridge levara para a empresa, fez Henry se preocupar com seu próprio lugar na Ford. Sua posição não era baseada na influência, mas em seu nome e no controle das ações da empresa por sua família. Qual foi a solução de Henry? Ele começou a lançar um executivo contra o outro. Primeiro Thornton contra Kurzweil. Depois, após Thornton ter sido demitido, ele fez Kurzweil voltar-se contra Bridge. Esse se tornou o padrão de liderança de Henry Ford II. Sempre que um executivo conquistava poder e influência, Henry abalava a autoridade da pessoa ao transferi-la para uma posição de menor poder, ao apoiar os subordinados daquele executivo ou ao humilhá-lo publicamente. Essa manobra foi aplicada enquanto esteve na Ford. Lee Iacocca, um ex-presidente da empresa, comentou que Henry tinha o péssimo hábito de se livrar de líderes fortes. Iacocca diz que certa vez Henry Ford II descreveu sua filosofia de liderança a ele anos antes de o próprio Iacocca se tornar seu alvo. Prestem bem atenção no que Ford disse. Se um camarada trabalha para você, não o deixe confortável demais. Não permita que ele se sinta à vontade e faça as coisas do jeito dele. Sempre faça o oposto do que ele espera. Faça com que o seu pessoal sempre se sinta ansioso e inseguro. Os dois Henry Ford foram incapazes de viver segundo a lei do fortalecimento. Em vez de identificar líderes, formá-los, dar a eles recursos, autoridade e responsabilidade, e depois deixá-los livres para conseguir resultados, eles encorajavam e depois minavam seus melhores funcionários. A insegurança desses homens impossibilitou que eles dessem poder aos outros. Por fim, isso minou sua liderança pessoal potencial, criou problemas na vida das pessoas ao redor deles e prejudicou a organização. Se líderes querem ter sucesso, precisam estar dispostos a fortalecer os outros. Eu gosto do modo como o presidente Theodore Roosevelt definiu esse aspecto. O melhor executivo é aquele que tem bastante noção a ponto de escolher os melhores homens para fazer o que ele quer que seja feito e que tem bastante contenção a ponto de evitar interferir no trabalho deles enquanto eles o realizam. Para liderar os outros bem, precisamos ajudá-los a atingir seu potencial. Isso significa estar ao lado deles, encorajá-los, dar a eles poder e ajudá-los a alcançar o sucesso. Não é bem o que normalmente vem à nossa mente quando pensamos em liderança. Quais são os 2 jogos de liderança que aprendemos quando crianças? Já ouviram falar no Rei do Pedaço e em Siga o Líder? Pois é. Qual é o objetivo do Rei do Pedaço? Derrubar as outras pessoas para que você possa ser o líder. E do Siga o Líder? Você faz coisas que sabe que seus seguidores não conseguem para se distinguir deles e para parecer mais poderoso. O problema com esses jogos é que, para vencer, você precisa fazer todas as outras pessoas perderem. Os jogos são baseados em insegurança, o oposto do modo de criar líderes. Quando viajo para países em desenvolvimento, torno-me especialmente consciente de como a ideia de fortalecimento pode parecer estranha a líderes emergentes. Em culturas nas quais você tem de lutar para se tornar algo,
Muitas vezes a ideia predominante é a de que você precisa combater os outros para sustentar sua liderança. Mas isso reflete uma limitação. A verdade é que se transferir para os outros uma parte do seu poder, ainda deterá muito desse poder. Quando ensino a lei do fortalecimento em países emergentes, peço com frequência a colaboração de um voluntário para que possa mostrar visualmente o que acontece quando um líder insiste em rebaixar as pessoas em vez de elevá-las. Peço ao voluntário para ficar na minha frente e coloco as mãos em seus ombros. A seguir, começo a empurrá-lo para baixo. Quanto mais baixo tento empurrá-lo, mais tenho de me curvar para conseguir meu intento. Enquanto o empurro para baixo, tenho de me abaixar. O mesmo acontece na liderança. Para manter as pessoas embaixo, você precisa descer com elas. E quando faz isso, você perde o poder de elevar os outros. Liderar bem não é se enriquecer, é fortalecer os outros. Os estudiosos de liderança, Lynn McFarland, Larry Sen e John Childress, afirmam que um modelo de fortalecimento de liderança muda o foco de poder de posição para poder pessoal, em que todas as pessoas recebem papéis de liderança de modo que possam contribuir com plena capacidade. Só pessoas fortalecidas conseguem atingir seu potencial. Quando um líder não quer ou não pode fortalecer os outros, ele cria na organização barreiras que os seguidores não conseguem superar. Se as barreiras permanecem por tempo demais, as pessoas desistem e param de tentar, ou partem para outra organização na qual possam maximizar seu potencial. Quando os líderes fracassam em fortalecer os outros, isso normalmente se deve a 3 razões principais: desejo de segurança no emprego, resistência a mudanças e falta de autoestima. Vamos analisá-las? O desejo de segurança no emprego, reflexo do medo de perder o que temos, é o principal inimigo do fortalecimento. Líderes fracos temem que, se ajudarem os subordinados, eles mesmos podem se tornar dispensáveis. Mas a verdade é que a única forma de se tornar indispensável é quando você se tornar dispensável. Em outras palavras, se você é capaz de fortalecer os outros continuamente e ajudá-los a se desenvolver de modo que se tornem capazes de assumir seu posto, você se torna tão valioso para a organização a ponto de se tornar indispensável. Esse é o paradoxo da lei do fortalecimento. Você talvez se pergunte: e se eu perdesse o meu emprego por fortalecer os outros e meus superiores não reconhecessem minha contribuição? Isso pode acontecer a curto prazo. Mas se você continua a criar e a fortalecer líderes, desenvolverá um padrão de realização, de excelência e de liderança que será reconhecido e recompensado. Se as equipes que você lidera sempre parecem ter sucesso, as pessoas descobrirão que você as lidera bem. A resistência à mudança faz parte da natureza do homem. John Steinbeck, escritor ganhador do Prêmio Nobel, afirmou que à medida que envelhece, é da natureza do homem protestar contra as mudanças, especialmente as mudanças para melhor. Só que, por sua própria natureza, o fortalecimento produz mudanças constantes, porque encoraja as pessoas a crescer e a inovar. A mudança é o preço do progresso. Nem sempre é fácil conviver com isso. A maioria das pessoas não gosta de mudanças. Esse é um fato. Mas uma das principais responsabilidades dos líderes é constantemente melhorar suas organizações. Como líder, você precisa aprender a abraçar as mudanças, desejá-las e buscá-las. Líderes eficazes não apenas desejam mudança, mas também se tornam agentes de mudança. A falta de autoestima é outro problema. O escritor John Pearce observou que você não pode liderar uma carga de cavalaria se achar que fica engraçado em cima de um cavalo. Pessoas conscientes de si mesmas raramente são boas líderes. Elas se concentram em si mesmas, preocupam-se com a aparência, com o que os outros pensam, se são estimadas ou não. Elas não podem dar poder aos outros, porque acham que elas mesmas não têm poder. E você não pode dar o que não tem. Os melhores líderes têm uma grande autoestima. Eles acreditam em si mesmos, em sua missão e em seu pessoal. Buck Rogers, ex-vice-presidente internacional de marketing da IBM, que o diga.
Para aqueles que confiam em si mesmos, a mudança é um estímulo, porque eles acreditam que uma pessoa pode fazer diferença e influenciar o que acontece ao redor deles. Essas pessoas são as realizadoras e as motivadoras. Elas também são as fortalecedoras. Só os líderes seguros são capazes de renunciar. Mark Twain, certa vez, observou que grandes coisas acontecem quando você não se preocupa com quem fica com crédito. Mas acredito que é possível ir além disso. Acredito que as maiores coisas só acontecem quando você dá o crédito aos outros. Ouça a opinião do almirante James Stockdale, candidato derrotado à vice-presidência dos Estados Unidos em 1992. A liderança deve se basear na boa vontade. Ela representa um compromisso claro de todo o coração para ajudar os seguidores. E como líderes, precisamos de homens de bom coração que ajudem tanto que de fato eliminem a necessidade de sua função. Mas líderes assim nunca perdem a função. Nunca ficam sem seguidores. Por mais estranho que possa parecer, os grandes líderes conquistam autoridade ao abrir mão dela. Se você deseja ser um grande líder, precisa obedecer à lei do fortalecimento. Um dos maiores líderes dos Estados Unidos era conhecido por sua humildade e sua disposição de transferir seu poder e sua autoridade aos outros, Abraham Lincoln. O grau de sua segurança como líder pode ser vista na escolha do seu gabinete. A maioria dos presidentes escolhe aliados que pensam de modo semelhante. Mas não Lincoln. Em uma época de agitação para o país, quando as facções eram fortes, Lincoln reuniu um grupo de líderes que seria forte pela diversidade e pelo desafio mútuo. Um dos biógrafos de Lincoln explicou seu método. Um presidente escolher um adversário político para um cargo no gabinete era algo sem precedentes, mas deliberadamente cercar-se depois de todos os seus antagonistas desapontados parecia ser um convite à tragédia. Lincoln, para simbolizar suas intenções sinceras, quis o conselho de homens tão fortes quanto ele ou ainda mais fortes. Que ele não tenha demonstrado medo de ser esmagado ou atropelado por homens como aqueles revelava ou absoluta ingenuidade ou uma confiança serena em sua capacidade de liderança. O desejo de Lincoln de unificar o país era mais importante que seu conforto pessoal. Sua força e sua autoconfiança permitiram que ele colocasse em prática a lei do fortalecimento e atraísse grandes líderes para o seu círculo. Lincoln sempre demonstrou a capacidade de fortalecer os outros. Isso teve um papel fundamental em seu relacionamento com os generais durante a Guerra Civil. No início, ele teve dificuldade de encontrar quem merecesse sua confiança. Quando os Estados do Sul se separaram, os melhores generais da Terra seguiram rumo sul para servir a Confederação. Mas Lincoln nunca perdeu a esperança, nem deixou de dar a seus líderes poder e liberdade, mesmo que aquela estratégia tivesse falhado com os generais anteriores. Quer um exemplo? Em junho de 1863, Lincoln entregou o comando do exército do Potomac nas mãos do general George Meade. Lincoln esperava que ele fizesse um trabalho melhor que o dos generais anteriores, Ambrose Burnside e Joseph Hooker. Algumas horas depois da nomeação de Meade, Lincoln enviou-lhe uma mensagem. Considerando-se as circunstâncias, ninguém jamais recebeu um comando mais importante que esse. E não tenho dúvidas de que você justificará plenamente a confiança que este governo depositou em você. Nenhuma instrução desse quartel-general o importunará. Seu exército está livre para agir com liberdade, do modo que achar adequado, em função das circunstâncias que se apresentarem. Todas as forças em sua área de atuação estarão sujeitas às suas ordens. O primeiro desafio relevante de Meade surgiu quando ele comandou o exército em uma pequena cidade da Pensilvânia. Foi um teste no qual ele foi aprovado com mérito. No final, porém, Meade não seria o general que faria pleno uso do poder oferecido por Lincoln. Caberia a Ulysses Grant mudar o rumo da guerra. Mas, quando necessário, Meade deteve o exército de Lee e impediu o general confederado de seguir para Washington. Lincoln utilizava a lei do fortalecimento de forma tão coerente quanto o hábito que Henry Ford tinha de violá-la. Quando seus generais se saíam bem, Lincoln dava a eles o crédito. Quando se saíam mal, assumia a culpa. Donald Phillips, especialista em Lincoln, reconheceu que durante a guerra, Lincoln continuou a aceitar publicamente a responsabilidade por batalhas perdidas ou por oportunidades desperdiçadas. Ele conseguiu resistir durante a guerra e continuar a dar poder aos outros por sua segurança pétrea. Você não precisa ser um líder da estatura de Lincoln para fortalecer os outros.
O principal ingrediente para fortalecer os outros é uma profunda crença nas pessoas. Se você acredita nos outros, eles acreditarão neles mesmos. Quando recebo um bilhete de encorajamento de alguém próximo de mim, eu o guardo. Tenho carinho por essas coisas. Anos atrás, recebi um bilhete de Dan Heyland, a pessoa de fora da minha família com quem provavelmente mais trabalhei, para fortalecê-lo ao longo dos anos. Dan era meu pastor executivo quando eu estava na Skyline. Quer ouvir o que ele escreveu? John, o máximo em orientar passou a ser realidade. Estão pedindo que eu lecione sobre fortalecimento. Só posso fazer isso porque você me fortaleceu antes. Ainda está muito claro em minha mente o dia em que você assumiu um risco e me escolheu como seu pastor executivo. Você confiou a mim uma grande responsabilidade, a liderança diária da equipe e dos ministros de sua igreja. Você me liberou com autoridade. Acreditou em mim, talvez mais do que eu mesmo acreditava em mim. Você demonstrou sua fé e sua confiança em mim de tal forma que eu pude confiar em sua crença e ela acabou por também se tornar minha. Sou muito grato pelo impacto modificador que você teve em minha vida. Dizer obrigado não faz justiça ao meu sentimento. Eu o amo e o valorizo. É mais apropriado. Talvez a melhor forma de mostrar minha gratidão seja passar o presente que você me deu para os outros líderes em minha vida. Sou muito grato a Dan por tudo que ele fez por mim e acredito que ele me devolveu muito mais do que dei a ele. E realmente gostei do tempo que passei com ele, ajudando-o a crescer. A verdade é que o fortalecimento é poderoso, não apenas para a pessoa que está sendo desenvolvida, mas também para o mentor. Engrandecer os outros engrandece ainda mais você. Dan me tornou melhor do que sou, não apenas porque ajudou a conquistar muito mais do que poderia fazer sozinho, mas também porque todo o processo me tornou um líder melhor. Esse é o impacto da lei do fortalecimento. É um impacto que você pode experimentar como líder desde que esteja disposto a acreditar nas pessoas e a abrir mão do poder. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do fortalecimento à sua vida? Como você se classificaria em relação à autoestima? Você é confiante? Acredita que tem valor? Funciona com base na ideia de que tem algo de positivo a oferecer às pessoas e à sua organização? Está disposto a assumir riscos? Se você se considera fraco na área de segurança, terá problemas com a lei do fortalecimento. Precisará tomar medidas práticas para agregar valor a si mesmo ou para descobrir por que a sua autoestima é tão baixa. Você é uma pessoa que acredita nos outros? Faça uma relação das pessoas que trabalham para você. Se forem muitas, escreva apenas os nomes daquelas mais próximas de você. Em seguida, avalie o potencial de cada pessoa, não a capacidade atual, em uma escala de 1 a 10. Se os números forem baixos, então sua crença nas pessoas provavelmente não é muito alta. Até modificar isso, terá dificuldade em fortalecer os outros. Comece a se concentrar nas qualidades e características positivas das pessoas. Procure os pontos mais fortes delas e imagine como elas poderiam utilizar esses pontos mais fortes para fazer conquistas relevantes. Imagine os indivíduos em que elas poderiam se tornar caso usassem ao máximo seus dons e suas oportunidades. Assim, ajude-as a conseguir isso. Se sua tendência natural é conquistar o poder e se aferrar a ele, precisará experimentar uma mudança de paradigma para se tornar um líder fortalecedor. Comece a escolher as melhores pessoas e as colocar no caminho do sucesso. Treine-as, dê-lhes recursos e ajude-as a estabelecer metas realizáveis que ajudem você e a organização. Depois, entregue a elas a responsabilidade e a autoridade para seguir em frente. E se inicialmente elas fracassarem, ajude-as a continuar tentando até que sejam bem-sucedidas. Quando você experimentar o prazer e a eficácia organizacional de fortalecer os outros, abrir mão do seu poder passará a ser algo muito gratificante. E certamente você adotará essa prática.